será que eu já mudei de opinião num vídeo que eu postei esses dias? Momento cravado aqui que esse é o melhor filme do ano. Salve galera, Rafael Fi aqui no Teologia em Hollywood. Hoje para falarmos de Longlegs, esse filme de terror aí que tem dado bastante o que falar ultimamente, uma das grandes surpresas desse ano. E eu quero vir aqui falar desse filme não só porque ele é um baita de um filme de terror, mas porque também ele traz grandes e boas discussões em torno da religião ali que cabe pra gente trazer aqui no nosso vídeo. E cá entre nós, você também que é bastante fã de terror, você sabe como que é difícil sair um filme de terror bom. Ao mesmo tempo que sai uma porrada de filme de terror, dificilmente algum se salva. Mas aqui nós fomos bem servidos com um baita de um prato maravilhoso. Então fechou? Se você é fã de filme de terror e um cristão, então já chega mais comigo pra gente bater esse papo sobre Longlegs. Bom, o que é importante de falar aqui já nesse vídeo? É justamente para você ajustar as suas expectativas de que esse é um filme de terror que ele trabalha muito mais essa questão da ambientação, né, do que esse filme ele quer te causar. Lembra um pouco, né, não totalmente, mas lembra um pouco do que aconteceu na Bruxa, né, que fica aqui um testemunho pessoal de que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu tinha odiado. Eu assisti no cinema e quando acabou a sessão de cinema eu fiquei, que porcaria foi essa que eu assisti? Né? E hoje é um dos meus filmes de terror favorito que eu já assisti umas 3, 4 vezes. Mas por que eu fiquei com essa sensação? Porque me foi vendido uma ideia errada, né? Tanto nos trailers como nos comentários dos críticos, já o filme mais assustador do ano, o filme mais assustador em muito tempo, não sei o que, e etc. Então eu achei que era um filme de terror pauleira, sangue nos olhos, e que eu ia ficar aterrorizado. Só que é um filme que ele é diferente em muitos aspectos. Ele pode causar um aterrorizamento, e eu não sei nem se essa palavra existe. Mas o grande X da questão aqui é de que o filme ele vai tentar, comentando aqui ainda da Bruxa, mas ele vai tentar te trazer essa sensação de desconforto, de claustrofobia. Então ele tá muito mais preocupado em te causar sensações e não meramente colocar uma cena assustadora na sua frente, entende? Então aqui vai ser a mesma coisa. Longlegs é um baita filme de terror, com certeza, mas ele não é esses filmes de terror que vão colocar um demônio, um capetão na sua cara meramente para te dar um susto, um jumpscare, como esses blockbusters de terror por aí. Então por isso que é importante você alinhar essa expectativa, né? Porque esse filme ele vai tentar te trazer muito mais sensações de desconforto, te deixar tenso e etc, né? Inclusive foi até engraçado porque saindo na sessão do cinema, uma das pessoas que saiu da sessão comigo comentou, né? Nossa, esse filme ele te deixa tenso o tempo todo, né? Pode ser uma cena simples assim, da pessoa preparando uma xícara de café lá, que ele passa um clima que te deixa assim agoniado. Então esse filme ele tem essa atmosfera bem agonizante, sufocante de certa forma, né? O uso do escuro aqui é muito bem feito, porque ele passa essa atmosfera um pouco mais intimidadora, um pouco mais sufocante, tentando te trazer essa sensação de te deixar desconfortável mesmo. E isso pra mim foi um ponto muito incrível, porque é um baita uso do escuro no cinema, porque geralmente o escuro ele é usado em filmes pra quê? Só pra esconder um CGI ruim. Você pega, por exemplo, a famosa 8ª temporada de Game of Thrones, de uma cena que exigiu muito CGI, uma baita de uma guerra lá com vários monstros e dragões e etc. E o episódio todo ele foi num escuro absoluto, que não dava pra você enxergar nada, tentando, é claro, esconder aquele CGI ruim. E isso também acontece muito em muitos filmes de terror. Eles aproveitam que, é um filme de terror, então tem que estar escuro. Só que na verdade eles só estão usando o escuro para esconder ali um monstro que muitas vezes é feito pelo computador e etc. E você percebe que é um escuro ali horrível, que você tem que colocar o brilho da televisão no último e mesmo assim não consegue enxergar nada. Então isso é usar o escuro de uma maneira podre, porca. Mas aqui não, o escuro ele é usado de uma maneira sensacional e muito bem feito, uma verdadeira aula que realmente você assiste, você consegue enxergar tudo que está ali na tela, mas ao mesmo tempo te causa essa sensação de cara, parece que vai acontecer alguma coisa errada em qualquer momento. Então, dito isso, né, é claro que a gente não pode deixar de falar como a fotografia ela é muito linda, todas as cenas, todos os planos abertos, tudo é muito bem feito. E o filme ele te convida então a você prestar atenção em cada detalhe do cenário. E só um aviso, você vai ser bem recompensado se você fizer isso. Algumas cenas que são criadas no passado, que contam ali o passado da protagonista e etc, é feito num enquadramento diferente, todo quadradinho, bonitinho, muito bem feito também. Esse filme ele é lindo em todos os sentidos. Vale muito a pena dar essa assistida. E se eu posso trazer aqui, é claro, um ponto negativo, eu diria a própria protagonista, que eu achei ela um pouco sem sal em alguns momentos. Que é a protagonista justamente do filme It Follows, né, A Corrente do Mal, que é um filme que eu particularmente já não gosto muito dele. E aqui essa protagonista, eu sei que de certa forma é o papel dela ser essa personagem um pouco apática, desconfiada,
meio sem sentimentos, etc. O próprio filme ele vai dar uma explicação para isso no final, do porquê que ela é desse jeito, mas ainda assim tem certos momentos que, pô, você espera que aquela personagem demonstre um pingo de emoção e ela não entrega essa emoção. Então, pra mim, me incomodou bastante, né? O que me lembrou um pouco, por exemplo, a própria Madame Teia, né? Que inclusive aqui é injustiça, porque muita gente falou mal da Madame Teia justamente dela ser essa protagonista horrível, sem sentimentos, que parece que não sabe interagir com seres humanos, né? Então, na Madame Teia, ela tem aquela cena que ela interage com uma criança e a criança entrega um desenho pra ela fica assim, o que eu faço com isso? Na frente da criança, né? Você fala, pô, você não é um ser humano? Você é um alienígena? De onde que você vê? Você é um robô? Né? E muita gente criticou essa personagem nesse sentido, só que aqui estão elogiando essa protagonista. E eu particularmente acho que é um elogio injusto, né? Porque, de fato, por um lado, como eu mencionei, é esperado dela ela ser essa personagem, né? De acordo com o filme, de acordo com o que é apresentado daquela protagonista, é esperado que ela tenha esse perfil. Mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, passa a ser muito exagerado e caricato, né? Então também tem uma cena em que ela interage igualmente com uma criança e você espera que minimamente ela demonstre, esboce ali alguma reação, algum sentimento e não fica parecendo um robô. E não só da parte dela, mas da criança também. Então fica uma interação forçada ali, constrangedora de certa forma. Então eu particularmente, a protagonista, claro, não é o filme todo, ela não é uma protagonista detestável, odiável, né? Ela atua muito bem, ela cumpre o que é esperado dela, mas em alguns momentos me incomodou ter essa protagonista ali toda sem sal e sem sentimentos. Mas em comparação a gente tem do outro lado o Nicolas Cage, e cara, que personagem. Eu acho que o grande lance do Nicolas Cage é que ele vai ter aquela encenação, aquela atuação dele que ficou bem famosa por ser um negócio bem exagerado, só que ele, acho que cabe ao diretor principalmente fazer uso dessa atuação do Nicolas Cage, né? E o Nicolas Cage ele tem acertado muito nos últimos filmes dele. E aqui, cara, a gente também tem um uso perfeito, né? Claro que falando assim de uso fica parecendo que ele é um objeto, mas não é. É claro que ele é um ator, que ele tem que entregar uma atuação e ele é famoso por conta de uma atuação caricata dele. E aqui nesse filme, então, a gente vai ter alguém que sabe usar essa questão do exagero no Nicolas Cage como vilão, e que baita vilão. Aqui o Nicolas Cage, com toda a sua atuação exagerada, casou perfeitamente com o que é esperado desse vilão, e ele consegue trazer também essa sensação de desconforto, de estranheza e de medo em muitos sentidos. A gente tem aqui um antagonista que aparece pouco, muito pouco. Pra gente pensar num ator no nível do Nicolas Cage, aparecer pouco no filme, mas ainda assim todas as aparições dele são marcantes e sensacionais, de tal forma que mesmo aparecendo um pouco em tela, ainda assim ele se torna um grande antagonista, né, que vai com certeza deixar marcada na sua mente essa figura bem tenebrosa e desconcertante. E aqui é muito legal porque então a gente vai ter esse filme de uma investigação criminal que envolve elementos ali sobrenaturais de certa forma. Porque se eu puder falar do enredo do filme, que eu não falei até agora, né? É basicamente um filme de uma agente do FBI que ela tem um aspecto ali meio sensitivo, consegue pressentir um pouco ali de uma maneira até um pouco sobrenatural do que está acontecendo, de coisas erradas, e tem uma investigação criminal que está parada há anos, sem pistas nenhuma, e quando ela entra no caso ela começa ali a descobrir e desenvolver certas coisas, e a história vai se desenvolvendo a partir disso, e até é bom que quanto menos você souber desse filme, melhor, porque mais você vai se surpreender assistindo ele. Então fica aqui com essa pequena sinopse e vá assistir o filme. Se você é fã de terror, é fã de investigação, de suspense, vá assistir porque você vai se divertir muito. E o filme, ele casa, então, esses elementos tanto de um sobrenatural com elementos de investigação, e cara, casado pra mim, pelo menos, é feito de uma maneira perfeita e maestral. Bem balanceado esses dois lados, não é forçado nem um pouco, e a entrega e o resultado final me agradaram bastante. Fica aqui, é claro, até uma pequena discussão teológica de que muitas pessoas falam de como esse filme ele é então uma homenagem a essas investigações criminais, ele principalmente dos anos 90, em que muitos desses serial killers que apareciam, que aparecem até hoje em documentários, etc., todos eles estavam envolvidos ali com um negócio meio relacionado ao satanismo, coisas do gênero, né? Então todo serial killer é impressionante que tinha alguma ligação, tinha alguma coisa ali de que ele mexia com forças ocultas. Porque esse elemento do satanismo está presente no filme aqui. Só que o que é engraçado e curioso dessa questão toda? Que muitas pessoas que estão falando desse filme trazem esse elemento dessa referência aos anos 90, mas quase que num tom de deboche, né? No sentido de que como se essas forças malignas elas não existissem, de que como se fosse mero sensacionalismo da mídia para trazer ali um elemento sobrenatural e botar mais medo nas pessoas. E aqui, é claro, né, eu fico um pouco dividido, porque por um lado, realmente acredito que em muitos casos desses assassinos
tem um pouco dessa questão mesmo de um sensacionalismo, né? De você tentar casar um serial killer com uma força sobrenatural, com uma seita satânica e coisas do gênero, para realmente tentar tornar aquela pessoa uma coisa pior do que ela já é, né? Então tem de fato uma questão ali um pouco sensacionalista. Só que por outro lado, e o que esse filme nos lembra, é de que sim, existem forças sobrenaturais no mundo. Existem pessoas que brincam e mexem com o sobrenatural. Existem pessoas que estão ligadas a um elemento satânico e demoníaco. Então um grande ponto é de que pessoas brincam e debocham nos dias de hoje, em que a ciência impera, e acham que o quê? Anjos, demônios, o diabo, ele não existe. Ou se existem, são meras energias negativas que circulam por aí. E não é verdade. A Bíblia, ela fala, e esse filme nos lembra de que há sim uma força maligna que está presente o tempo todo. Uma das passagens mais assustadoras da Bíblia, que a gente não dá muita bola, é lá em Jó, quando Deus pergunta para o diabo onde que ele estava, onde que ele esteve, e o diabo fala, eu estive por perambular a terra, né? Ou seja, ele realmente está por aí, como Pedro diz, ele anda ao nosso derredor como um leão, né, que ruge, pronto para nos devorar a qualquer momento. Então a gente tem de lembrar, esse filme aqui magistralmente nos lembra de que há uma força maligna no mundo e que ela nos cerca, e que ela está presente o tempo todo e que ela pode nos causar mal, não só espiritual, mas físico também. Isso serve só para nos causar medo? Não só para nos causar medo, mas para nos lembrar em quem a gente tem que buscar socorro e refúgio. Mas daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Então o que eu posso falar desse filme? Ele é fantástico, perfeito, né? É difícil até avaliar, dar uma nota para esse filme. Acho que se eu fosse dar uma nota, eu daria não sei, um 9,5. Por que 9,5? Eu não sei. Eu acho que eu daria um 9,5. Porque é um bom filme, é um filme incrível. É um filme que eu sei que não é para todos, talvez tenha pessoas que assistam, né? Principalmente pessoas que estão acostumadas com esses filmes de terror, assim, universo Vocação do Mal, coisas do gênero, que se não aparecer um demônio, um capetão ali dando um susto, o filme de terror não presta. Então vão ter pessoas que não vão gostar desse filme. Mas se você é uma pessoa um pouco mais paciente, que gosta de prestar atenção nos detalhes da tela, que gosta de ter essa sensação de desconforto, de imergir no filme e se permitir ter sensações assistindo aquele filme, cara, deixa eu te dizer que esse filme é um prato cheio, maravilhoso, que com certeza vai te agradar bastante, assim como agradou a mim. E respondendo até a brincadeira que eu fiz no começo do filme, então esse é o filme do ano? Será que esse vai ser o grande filme do ano? Olha, eu não sei, né? Eu, como grande fanboy, ainda tô mais tendencioso pro filme Alien Romulus, que, cara, como eu amei esse filme, né? Às vezes eu assisto na internet vendo pessoas trazendo críticas desse filme, dá vontade de bater na pessoa, porque pra mim esse filme não tem defeito. Então, como fanboy, eu ainda prefiro Alien Romulus, mas não posso deixar de dizer que esse realmente é um filme incrível, e certeza que ele vai estar numa lista ali de top 5 melhores filmes de terror do ano fácil, talvez até top 3 filmes de terror, melhores filmes de terror do ano, porque esse é um baita filme que vale muito a pena assistir, né? Se você inclusive é um fã da A24, que gosta desses filmes de terror um pouco mais diferentões, você pode ter certeza que por mais que esse filme não seja da A24, ainda assim lembra muito o estilo de filmes que tem por lá. Então mais um motivo para você assistir o filme, se você gosta dessa pegada de terror mais diferentona. E agora vamos então para as nossas aplicações teológicas. Lembrando também que não tem como fazer certas aplicações teológicas aqui sem trazer spoilers, né? Então fica aqui o meu alerta de spoilers. Mas a grande mensagem teológica que a gente pode trazer aqui, que o filme na verdade traz pra gente, é da própria mãe da protagonista, que a essa altura, mais uma vez, pelo amor de Deus, alerta de spoilers. Se você não assistiu o filme, eu aconselho você a voltar aqui depois. E a gente vê que o grande plot do filme, que a gente vai descobrir lá pro seu final, é de que a mãe da protagonista era a que ajudava o vilão, né? Só que o que é interessante de toda essa história é que o filme todo ela fica perguntando para sua filha: olha, filha, você tem orado? Como está a sua vida de oração? Você tem orado bastante? Como que anda a sua vida de oração? E aqui é claro que cabe um pouco de um elemento interpretativo, né, do porquê que ela perguntava isso para a filha. Pode ser tanto no sentido de que ela quer, no fundo dela, né, que a filha ela busque auxílio naquele que é o único que pode ajudá-la, né, contra essas forças malignas, satânicas que cercavam aquela família. Ou também talvez no sentido de que ela ali, aliada ao mal agora, estava com medo de que sua filha realmente estivesse buscando ajuda no único que é capaz de ajudá-la nessa batalha espiritual. Então você entende que, mais uma vez, cara, eu não canso, eu já falei isso aqui no canal uma vez e eu torno a dizer, e ainda vou falar muitas vezes aqui no canal, eu como um grande fã de filmes de terror, eu falo e torno a dizer e defender de que os filmes de terror são os maiores aliados do cristianismo, porque olha só esse filme de terror aqui trazendo essa mensagem. A própria mãe, que é basicamente a vilã do filme, perguntando para a filha: filha, você tem orado? Mostrando de que não é a oração como um fim em si mesmo, é do que está por trás da oração, com quem a gente fala, com quem a gente se comunica, em quem a gente busca ajuda e refúgio, que é no nosso grandioso Deus, o único que pode nos ajudar contra essas forças malignas.
o único que tem poder para mudar a realidade, por mudar todas as coisas, né? Aquele que é o único capaz de nos ajudar quando a gente estiver atravessando pelo vale da sombra da morte. Então você percebe que mesmo o filme de terror, ele traz essa mensagem positiva de que Deus é aquele que pode nos ajudar, de que Deus é o nosso grande refúgio. Você vê que mensagem maravilhosa nesse filme? Então fica aquele grande incentivo do filme pra gente orar, mas mais uma vez não é como se a oração ela fosse um fim em si mesma, mas é quem está por trás da oração, com quem nós estamos falando, se comunicando, com quem nós estamos tendo comunhão, buscando ajuda e refúgio. Agora, um outro ponto interessante que a gente pode tirar e perceber nesse filme é de que como o mal não tem medo de usar elementos cristãos na sua mensagem. Então, qual que era a estratégia ali maligna usada? É de que a mãe ali vestida de freira, ela aparecia em casas com uma boneca e ela fala, isso aqui é um presente da igreja para você. Então o diabo e as suas hostes, o seu exército, ele não tem medo de usar elementos religiosos, elementos cristãos para enganar as pessoas. Não é à toa de que Paulo ele vai falar que um anjo ele pode pegar um falso evangelho, ele pode apresentar um falso Cristo, ele pode falar no nome de Deus, pode falar no nome de Cristo, mas sempre torcendo a verdade, misturando a verdade com a mentira, tornando, é claro, consequentemente, numa total mentira. Mas Satanás ele é o pai da mentira, consequentemente ele vai pegar a verdade e transformar, distorcer em mentira. Então, não é de se admirar que Satanás, ele mesmo pode se tornar um anjo de luz para atrair e enganar pessoas. Então é claro que aqui ela pode muito bem e facilmente usar um elemento religioso ali, usar uma roupa de freira e falar, nossa, aqui é um presente da igreja. Porque o Satanás ele não vai ter medo de usar ali elementos cristãos para enganar as pessoas, até mesmo para adentrar em determinados lares. Então, mais uma vez, não é de se admirar. Satanás, quando ele tenta a Jesus no deserto, ele cita diversos versículos da Bíblia, né? Que inclusive um deles é o Salmo 91, que tem gente que gosta de deixar a Bíblia aberta em casa no Salmo 91 ali aberto, como se aquilo fosse uma espécie de escudo contra forças malignas. Vou deixar a Bíblia aberta aqui para afastar o mal. E não é assim que funciona, não é tão simples, né? O meu professor Luiz Saião, ele até brinca, né? Fala, esse salmo aqui Satanás já decorou, né? Ele sabe de quanto, é melhor procurar outro, porque isso aqui já não vai funcionar mais. A gente vê a existência de falsas igrejas, de falsos mestres, de falsos cristos, pessoas que vão usar a Bíblia, pessoas que vão pegar a mensagem bíblica, vão citar versículos da Bíblia de cor e salteado, mas entregando uma mensagem falsa, uma mensagem mentirosa, uma mensagem satânica, afastando pessoas do verdadeiro conhecimento da verdade, do verdadeiro Deus. Mas tudo isso, mais uma vez, usando a Bíblia, citando versículos da Bíblia. Então, o grande X da questão é de que a gente tem que estar atento, vigiando e orando o tempo todo, e buscando, é claro, principalmente na verdade. A gente tem de conhecer a palavra de Deus justamente para quando alguém fizer um mau uso dela, a gente está pronto a responder a esse falso uso da verdade. De tal forma que, na grande tentação de Jesus no deserto, também Satanás ele cita uma série de versículos bíblicos, mas Jesus corrige também esses versículos da Bíblia, mal utilizados, é claro, também com a própria Escritura. Jesus não vira para Satanás e fala, não, isso aqui é interpretação pessoal sua. Não, isso daqui, na verdade, foi escrito muito tempo no passado. Não, isso daqui, na verdade, ele está falando de outra coisa, inserido em outro contexto. Não, na verdade, isso aqui é um texto muito antigo que não cabe mais para os dias de hoje. Muito pelo contrário, Jesus ele corrige o mau uso daqueles versículos bíblicos com a própria Bíblia. Mas a Bíblia também diz, e Jesus corrige ali os ditos de Satanás. Ele corrige o falso uso das Escrituras com o correto uso das Escrituras. Não é questão de interpretação pessoal, mas é questão de você entender e saber a mensagem verdadeira da Bíblia. Então, mais uma vez, o grande ponto, o grande X da questão é que Satanás ele não vai ter medo de usar elementos bíblicos na sua mensagem para enganar as pessoas. E isso eu não estou falando nem de outras religiões, estou falando dentro do próprio âmbito do cristianismo. Pessoas que se dizem cristãs entregando uma falsa mensagem, desviando pessoas do caminho da verdade para o caminho do maligno. Não é à toa que o próprio filme ele brinca e ele usa muito desse elemento do branco, né, da imagem branca, as casas brancas. O próprio vilão ali, ele tá todo branco, com uma maquiagem, com roupas claras, remetendo o quê? Que o branco, obviamente, ele traz esse elemento de pureza, de santidade, de santificação, e aqui sendo usado com propósito, mais uma vez, maligno, mostrando, mais uma vez, que o próprio Satanás, ele pode sim se disfarçar de anjo de luz para desviar pessoas do caminho da verdade. E aí, por fim, uma última mensagem que a gente pode trazer aqui é inclusive do próprio final do filme, que uma vez mais é um pouco interpretativa essa questão, mas no final do filme eu acho que a maioria das pessoas concorda de que o mal ele vence no fim do filme. Por quê? Porque ela vai, acontece toda a situação ali no final do filme e ela saca a sua arma e ela tenta atirar na boneca, que era o grande instrumento ali do mal usado para atacar as famílias. E quando ela tenta atirar na boneca, a arma ela falha, ela emperra.
né? E me corrija, se alguém estiver assistindo esse vídeo aqui e souber ali de modelos de arma, essas coisas, me corrijam, mas pelo que eu percebi, não tinha como que as balas da arma dela terem acabado. Se não me engano, aquela arma ali, ela deve ter por volta de 6 balas, e se não me engano, se não me falha a memória, ela usa 2 balas ali no chefe dela, uma na mãe, e era pra ter balas ainda na arma dela. Ela, como um agente do FBI, não andaria com balas faltando na arma dela. Então, o que o filme dá a entender, de fato, é de que houve sim um elemento maligno ali travando a arma dela para que a influência do mal ainda permanecesse ativa. E o que dá a entender, uma vez mais, é que o mal ele vence no fim. Mesmo com o Nicolas Cage ali partindo para outra, a mãe dela também, ainda assim, a força satânica diabólica ela continua ativa, né? E o que a gente pode tirar disso é que, mais uma vez, parte de Deus, a parte do nosso Senhor, não há forças para vencer o maligno. Nós não temos poder, força suficiente para vencer o maligno. Ainda que alguns dos seus servos aqui, humanos, eles possam desaparecer, partir para outra, ainda assim essa força sobrenatural, essa força satânica e diabólica, ela vai continuar presente no mundo até o dia, então, é claro, que o nosso Senhor vier e dar cabo em tudo isso. Mas até lá, nós estamos aqui nesse mundo, expostos, frágeis, na mira do maligno, ele podendo nos atacar o tempo todo. Então, mais uma vez, se não for no Senhor, se não for no nosso Deus, a gente está exposto, a gente está vulnerável aos ataques do maligno. Mas quando nós estamos no Senhor, aí sim, nós encontramos refúgio, um abrigo, nós encontramos proteção. Porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O maligno não nos toca, essas são as promessas das Escrituras. Então, a parte de Deus, não há poder, não há força nesse mundo para vencer o maligno, mas é só no nosso Senhor, é só com o nosso pastor que a gente encontra então esse abrigo, esse refúgio perfeito e eterno. Olha que mensagem bonita que esse filme passa pra gente. É claro que a gente pode tirar aqui, forçando um pouco a barra também, essa questão das bonecas, né, de como a menina principal ali, ela está sob a influência do maligno o filme todo, justamente porque a boneca dela esteve inteira, intacta o tempo todo. E aqui cabe um elemento interpretativo também, é claro, do que aquelas bonecas representam e etc, né? Inclusive, se você quiser deixar a sua interpretação aqui nos comentários, fique à vontade pra gente continuar batendo papo sobre isso aqui, mas não é à toa de que aparentemente quando a mãe dela dá cabo da boneca dela, dá um tiro ali na boneca dela e fala: nossa, você finalmente está livre, mostrando que ela está livre então na força do maligno, na força do diabo, quando destrói aquela boneca ali e tira a influência do maligno sobre ela. E é claro, mais uma vez, que a gente pode fazer uma ponte com o evangelho também, lembrando que somente quando nós estamos em Cristo a gente é liberto das forças do maligno, né? Não é que a gente não está sujeito às tentações do maligno, a gente continua sofrendo tentações, mas na parte de poder e influência do maligno, isso não cabe mais a nós, não cabe mais àqueles que estão em Cristo Jesus. Lembrando que na cruz de Cristo, Satanás ele já foi derrotado. A cabeça da serpente ela já foi esmagada na cruz de Cristo. E todo o escrito de dívida que havia contra nós foi pago, foi selado ali naquele madeiro, de tal forma que nós temos uma nova vida de liberdade em Cristo Jesus, sabendo que a gente não está mais debaixo da escravidão do pecado e nem na escravidão do maligno, porque nós estamos em Cristo Jesus por meio da fé. Então é nele, é Ele que realizou todas as coisas, é Ele que viveu uma vida perfeita, é Ele que derrotou todos os nossos inimigos, de tal forma que a gente ainda vive nesse pós-guerra, travando batalhas menores, mas sabendo que a guerra como um todo já foi encerrada, já foi vencida, e de que um dia que está próximo, o nosso Senhor voltará e só dará cabo de todas as coisas de uma vez por todas. E a nossa moradia eterna, em plena liberdade, gozo eterno, ao lado do nosso Pai, já está garantido por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fechou? Então olha só que bacana. Olha que bacana, bonito. Mais uma vez um filme de terror trazendo pra gente grandes ensinamentos, grandes apontamentos ali pro verdadeiro evangelho, pra verdade bíblica, pra verdades eternas. Certo? Então convido você mais uma vez a curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E bora continuar trocando ideia, né, sobre o filme Longlegs, desses aspectos mais interpretativos, se você assistiu, o que você tirou de lição desse filme, e se tem outros filmes de terror que você gosta também, deixa aqui nos comentários qual é o seu filme de terror favorito, qual filme você acha que poderia ter lições teológicas interessantes também, que quem sabe a gente pode bater o papo aqui em futuro vídeo no canal, fechou? Então fiquem com Deus, galera, é isso, espero que esse vídeo aqui tenha servido de um grande incentivo para você assistir não só esse filme, mas também outros filmes de terror, sabendo que a gente pode aprender muito de verdades bíblicas nesse filme, certo? Fiquem com Deus, até uma próxima, um abraço e tchau! Um grande beijo e abraço para vocês. Tchau!